Olha aqui, segunda-feira, gente, vocês que estão conosco aqui, 11h30 da manhã. Claro, se você vai ligar o 11h30 da manhã, teu computador às 6 da tarde, você vai ver a gente do mesmo jeito, nós vamos só aqui gravado. Para ver a gente ao vivo, segunda-feira, 11h30 da manhã, aqui no Placar TV, tá bom? Não se esqueçam, ativem aí as notificações, é importante. Se inscrevam no canal também, é muito importante. Participem, mandem superchats, mandem chats, mandem comentários. É importante a gente ter essa interação com vocês, tá bom? Qual que é o próximo assunto? Eu nem sei qual assunto que a gente tava falando. Só para encerrar, a gente tá falando da seleção brasileira. Tá falando das possibilidades de técnico. O Mano é um cara que o Andrés gosta muito. Ah, sim, é claro. Tem dois técnicos que o Andrés adora, Mano e Tite. O Tite não será. Isso nós estamos supondo que o Mano Menezes seja o cara da... Que o André Sanches seja o cara da seleção. O Andrés adora... Ele com uma novidade. Adora o Mano. Agora... O Andrés ou a CBF? O Andrés com a CBF, caso assuma. Então vamos lá. O Andrés é muito parceiro do Ronaldo. Mas enfim. O Ronaldo, se for brasileiro, entende que o Fernando Diniz, é o melhor nome para assumir a seleção. O Andrés também gosta do Dorival. Gosta, mas nunca deu uma chance para o Dorival também no Corinthians. Não sei se será na seleção brasileira. Não tem muitos nomes, né? Não tem muitos aí nomes. Que tá, né? não tem mesmo. Dos caras que fizeram sucesso. Renato Gaúcho fez um baita sucesso no Grêmio. Nesse momento tá fora. O Cuca, que já fez bons trabalhos aí, também acho que tá fora. Quem mais, Facinca? Dos que fizeram sucesso? Você acha que pode ser novidade? Felipão, que foi campeão brasileiro e depois foi para a final da Libertadores, também esquece porque se aposentou. A CBF veio com um fato novo chamado Fernando Diniz. Escrevam. Então escreve aí, o Micheletti. Facincani diz. Até porque é um cara que não tem rejeição ainda. Tem rejeição de uma série de torcidas aí. Não tem rejeição no meio do futebol. Esse corporativismo eu acho legal. Brasileiro. Não tem? No meio do futebol, não tem. Olha. Não tem. No dinizismo? Não, porque assim, a CBF se pauta muito em figuretes de imprensa, se pauta muito no que o meio do futebol se conversa, se pauta muito no que dirigentes hoje também... Ela se pauta muito nessas opiniões de terceiros. Se é assim, Facinca... O Fernando Diniz é favorito ao cargo da seleção. Respeitando a tua leitura, se é assim, então, não dá para cravar, porque... o que você falou? Etes aí que você falou? Foletes aí, o que você falou? Não, ela se pauta em Florzetes. Não, ele falou alguma coisa assim, eu também tô tentando lembrar a palavra. Figuretes. Os facinquinetes. Figuretes. Metade pode achar sim, mas a outra metade não quer ele, não. Não, aí que tá o Quesada. A voz pelo Fernando Diniz, dos boleiros é muito forte. Vamos fazer aqui então? Tá? Pergunta pro Mica vê se o Mica responde. Se ele eu acho uma Você loucura. Não gosta, tá? Eu acho uma loucura. O Mica acha o quê? Mas tem muita gente. Eu acho legal o que o Micheletti escreve ali. Ele bota de novo, ele bota a lista de verbos conhecidos e alguns não fazem nenhum sentido. Afirma, né? O Facincani, o CBF vai procurar Fernando Diniz, afirma, ok. Crava, ok. Informa, ok. Revela, ok. Releva já é o contrário de tudo que ele falou. E performa é porque eu faço... Eu estou tentando essa pesquisa que você está falando, porque você não quer. Eu acho que não é o momento dele. Não sei se o Flavinho acha que é. Do Diniz? É. Vamos lá, vocês que são repórteres... Já tem 2 votos da equipe aqui, não. Eu não quero, mas sabendo como funciona a CBF e o meio... Mas, Quesada... tem as vozes... Depende, os caras querem um técnico estrangeiro. O presidente da CBF quer estrangeiro. Tá cheio de programinha aí que os caras assistem, dos universitários, os poetas, aquelas coisas, os terninhos de gravata, aquelas coisas aradas todas, que esses caras assistem e eles acham que os caras também tá arrumadinho aqui. Não, a gente tá arrumadinho, mas é que tem uns caras que eles inventaram o futebol e vão pra TV. E aí esses caras são os que têm a ligação direta lá dentro da CBF e se conversam. E sem contar ex-jogadores que têm voz ativa lá dentro, os caras se pautam nesses caras, que são os defensores do Diniz. Então, o Ronaldo é um grande defensor do Diniz. O Cafu também, pra gente, falou Diniz. Fiquem tranquilos que assim, vai atrás daquilo que vai ser... vamos... Nossa, o que vai agradar gregos e troianos. Que os fofosetes querem, né? Vai ter, mas não tenha dúvida. Todo esse seu... essa sua carga negativa à parte, porque eu estou vendo que você está absolutamente irritado com as figuretes da imprensa e tudo mais,
E você falou do mundo do futebol, né? Do universo dos boleiros e tal. O problema pra mim não é nem a imprensa, é a boleirada que... A boleirada que está na imprensa também, inclusive. Também. Nossa, que ó... Porque o que eu queria perguntar pra vocês dois, que vocês são muito... Vocês vivem muito mais no meio do que eu. Quando o Facincani fala da boleirada, eu também ouço, Facincani, muitos jogadores que estão em atividade, que trabalharam com o Fernando Diniz. Porque, para quem não gosta do Fernando Diniz, o argumento é quase sempre o seguinte: não ganhou nada. Não tem isso? Não ganhou nada. É verdade, não ganhou nada. Não ganhou, acho que não tem título nenhum. Ou tem algum? Não sei. Não, nenhum, não tem. Tem uma Copa Paulista com o Votorati. Então, ótimo, é um argumento. É um bom argumento. É um argumento, claro, né? E aí vai haver aquele que vai falar o seguinte: não, mas também o cara da Argentina, o Scaloni, também não tinha ganhado nada, é verdade, não tinha ganhado nada, virou campeão. O Beckenbauer nunca tinha nem sido técnico, foi campeão mundial com a Copa do Mundo. Não, porque ele foi técnico da seleção da Alemanha. Então você tem, era o Beckenbauer, né? Você tem exemplos, assim, claro, você tem exemplos para defender ou atacar algumas escolhas de todos os lados. Claro. São fartos, não precisamos nos preocupar com isso. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção, de verdade, para vocês dois concordar não, ou confirmarem ou não. Quase todo jogador que trabalhou com o Fernando Diniz, jogador agora, atual, no São Paulo, no Atlético Paranaense, no Fluminense, onde mais ele teve nos últimos anos? Audax, Atlético Paranaense, Fluminense e Santos, rapidamente, e... No São Paulo. Então, quer dizer, quase todos falam bem dele. Principalmente agora, viu, Flavinho? No Fluminense. Principalmente agora, sabendo que ele pode ser. Agora, se fizer uma pesquisa, alguém aí fala mal do Diniz, não vai aparecer um santo. A minha pergunta para vocês, Quesada, começa com você. Eles têm motivos para falar bem? Cara, o Fernando Diniz entende muito de futebol, mas assim, eu tenho muitas restrições ao trabalho dele. Eu acho que... Às vezes o jogo é totalmente confuso, desorganizado na defesa. Os times são desproporcionais. Essa ideia de você sair tocando bola na defesa, eu acho muito legal, muito bacana, mas um dia desses o Fernando Diniz estava explicando, falou, olha, gente, eu gosto disso, mas se precisar dar um chutão, se entender que vai perder a bola, pode dar o chutão. Ele tá muito marcado por isso, né? Está muito marcado por isso, mas... na hora de ver os jogos, não é assim que a gente vê. Sim, mas tudo começa na defesa. Se você fica brincando ali, brincando no pior sentido da palavra, porque os caras estão ali, né, trabalhando a bola. Mas se você começa a fazer a transição na primeira parte do campo, defensivamente falando, e você perde ali, você coloca em risco todo um trabalho. Eu acho que esse é um risco desnecessário. Agora ele mesmo diz que ele não obriga ninguém a fazer isso. Sim, mas ele carrega e em campo os caras não fazem isso. Eu não vejo os caras darem chutão. Às vezes é necessário dar chutão. A Argentina, campeã do mundo, gente, chegou a dar chutão na Copa do Mundo quando necessário. Não, eu tô dizendo que tudo que questiona o Fernando Diniz, ele tira da responsabilidade dele. Não, eu não mando sair jogando. Não, eu não mando isso. Dou liberdade pros caras. Espera um pouquinho. E o time dele dentro de campo é aquele rascunho que a gente vê todo jogo. Um time desequilibrado, defensivamente, um time às vezes com falta de brio, uma equipe com falta de objetividade, um trabalho administrativo, às vezes de elenco, que se perde por falta de liderança, um trabalho por excesso, sabe, de pressão que ele leva próprio pro vestiário, que ele, na animosidade, também pilha os jogadores além do necessário. Ou seja, ele tem uma série de fatores que faz até agora ele, mesmo tendo boas ideias, não ter terminado campeão de algo relevante. Atlético Paranaense, ele pega o time, entrega na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. No mesmo ano, o Thiago Nunes pega esse mesmo elenco do Atlético e é campeão da Sul-Americana e base campeão no ano seguinte da Copa do Brasil. O Fluminense dele, ele entrega na primeira passagem, brigando contra o rebaixamento. Teve que o Abelão pegar o Fluminense para tentar dar uma reativada e salvar o Fluminense. O São Paulo dele, 7 pontos, faltando 10 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro na liderança. Ele briga com o Tietê, um monte de gente, 2 pesos, 2 medidas para jogadores. Com os grandões, com os cobrões era um tipo de conversa, com a molecada era outro tipo de conversa. Bugou o elenco do São Paulo.
o São Paulo perde o título brasileiro, esse Fluminense agora a mesma coisa, mas fez uma campanha aqui, mas, sabe, Não, fez chegou. uma campanha boa. Mas não chegou, sabe, ao que se esperava, Mas, coitado, entendeu? Desculpa, quem então- não dirige o Flamengo ou o Palmeiras não vai chegar. Temos de entender isso hoje também, que é a realidade do futebol. E não foi nem Mas ele campeão carioca com o Fluminense. Mas o Olha lá. Atlético, 2 anos. o E outra Atlético coisa. chegou, né, Flavinho? O Atlético Paranaense chegou com o Thiago, chegou com o Felipão, chegou em outros Todo momentos. mundo né? chegou. Ele não conseguiu no Atlético. E isso é verdade. Com o Fluminense, realmente o pouco Fluminense chegaram, foi o melhor pouco trabalho. chegaram. É o melhor No São trabalho Paulo, recente ele dele. vinha fazendo um trabalho legal em 2019. Podia ser campeão brasileiro. Podia ter sido campeão brasileiro. Se o São Paulo tivesse vencido os últimos 3 jogos contra Botafogo, não necessariamente nessa ordem, tá? Palmeiras, Botafogo e Flamengo, se ele tivesse vencido os também, 3, coitado, foi pegar ele Palmeiras, teria né? sido. Foi pegar Não, mas ele Palmeiras e teria, Flamengo. mas Podia ele ser teria esse, sido claro. campeão brasileiro. Tanto Claro. é que ele venceu na última rodada do Flamengo, comandado pelo Rogério Ceni, e o Flamengo, mesmo assim, derrotado no Morumbi, tinha pontuação suficiente para ser campeão brasileiro. Eu concordo com uma coisa que o Facincani falou, desculpa, Flavinho, que é. Qual é o estofo dele de vitórias para chegar grandão numa seleção brasileira? E o detalhe, no Audax ele podia gritar com os caras. Na seleção brasileira, ele não vai falar diferente com o Neymar, porque ninguém fala Ele já, diferente com o Neymar. ele já se comporta diferentemente Não. de quando. Porque eu vou dar um De testemunho vez em pessoal quando eu acho aqui que ele pra fica vocês. meio pé da Vou vida. dar um em alguns testemunho momentos. pessoal para vocês que vocês certamente não viveram, mas viveram em outros momentos. Eu fui a pelo menos uns 4 ou 5 jogos do Audax, quando o Audax estava na Série A2, porque eu jogava contra a Portuguesa e jogava em cada lugar que vocês não têm noção, né? Porque o Audax não tinha sede, né? Jogava em Osasco, eu joguei. Então eu fui ver um jogo, por exemplo, no estádio do Nacional, perto da sua casa. Bem atrás ali. Sim, um domingo de manhã, um calor infernal, Portuguesa e Audax, e o Fernando Diniz, técnico do Audax. E a gente fica ali no estádio Nicolau Alayon, grudado na grade, né? Claro. Se você fizer Sim. assim, você acerta o técnico. Rapaz, eu fiquei assustado com o comportamento desse moço. Sim, Ele era completamente alucinado, assim, um negócio Não mudou pilhado. muito. Nunca vi alguém tão Não mudou pilhado. muito, não. Não mudou muito? Não mudou muito, De verdade? não. Continua. Presta atenção no Não jogo vai do dar Fluminense. certo na Porque seleção, assim, não. desse jeito não dá certo em seleção brasileira. Aí você Quer vai me 2 desculpar. exemplos? O Felipão, que também é um cara bem sanguíneo, o Luxemburgo, quando eles foram para a seleção, Eles baixam baixaram o a dobro, rotação porque diminui. a parada Mas é o diferente. Filipão, mesmo no Palmeiras, em passagens recentes, ele já era menos do que era aquele Filipão do Criciúma, Sim, do Cruzeiro. Aliás, do Grêmio, do Grêmio. né? O Filipão do Palmeiras em 99 era, Filipão tal, mas menos, a rotação dele foi diminuindo. A do É. Fernando Acho ainda que a me idade- parece a idade Mas vai. o Felipão de 99 do Palmeiras tinha uma rotação menor do que o Diniz. muito menor. O Diniz é muito Muito mais menor, mas explosivo. imagina. Igual o Vanderlei, muito menos. O Diniz é o que hoje se chama de fábrica de memes, né? Se você botar uma câmera Sim, nele, um sim, jogo inteiro, sim. em qualquer jogo, você vai ter um monte de... Bom, vamos aguardar. Seleção brasileira, então, aí nesse caminho agora de escolher um técnico, Fernando Diniz, aqui não é nem na opinião, na informação do Quesada aí do Facincani, neste momento é o nome mais provável. Os dois, né? Mano e Fernando. Mano e Fernando Diniz são 2 nomes, mas o Fernando Diniz, pelo jeito... Caso o se o Andrés Andrés Sérgio. seja o escolhido. Se o Andrés não for o novo diretor de seleções, tem algum nome? Vai ser uma grande surpresa, hein? Aí ganha força um técnico estrangeiro. Tirando aqueles que já disseram não, você pode colocar são aí, quase todos, quase né? todos, mas aí você pode colocar o Abel Ferreira na história. Tem que pagar 5 milhões de euros aí a multa rescisória pro Palmeiras. Um Jorge Jesus você não pode descartar nunca. Sabe um Esses cara são que... alguns nomes aí que poderiam pintar. Sabe um cara que está no mercado e seria um bom diretor de seleções por um bom trabalho e bons trabalhos recentemente feitos? Quem? O Paulo Pelaipe. Que hoje está no... Ele estava no Curitiba recentemente, ele fez o trabalho de 2019. Para mim, o grande responsável pelo Flamengo do 19 não foi nem Braz, nem Landim, foi ele, Paulo Pelaipe, na gerência de futebol do Flamengo. Trabalhos bons no Grêmio e tudo mais, e que está no mercado. E um dos caras que fez a ponte para a chegada do Jorge Jesus em 2019 no Flamengo foi Paulo Pelaipe. Mas esse cara o Pelaipe tem um nome forte Então, mas aí que tá, politicamente Flavinho, pra- a seleção não precisa de um nome forte, tem que ter um nome bom. Não, eu sei Né? disso. O problema é que nomes bons hoje em dia no Brasil, tratando-se de CBF, não significa Não, muita e coisa. ainda né? mais de diretor, são mais raros um- diretores bons.
E também não me surpreenderia um outro cara que pode ter chegado a vez dele, que já foi sondado. A saber? Alexandre Matos. Meu Deus. Meu pai. Meu Mas na pai seleção amado. não... A Eu seleção não- acho que os jogadores precisam de um vestiário Precisa ser um cara muito... mais de vestiário um mesmo, cara muito vestiário raiz. Olha, seja muito E aí tem que ser um respeitado. dirigente que entenda de vestiário e que blinde, que ajude a blindar um técnico, ainda mais se for um técnico explosivo, estilo Fernando Diniz. Eu vejo muito dessa forma aí. Quesada, eu tenho N restrições ao nome do Alexandre. Mas ele é um cara forte hoje no Brasil em termos de liderança, Mas a especialidade direção. dele é mais contratar jogador, formar elenco do que qualquer outra mas coisa. ele né? montou o projeto, por exemplo, o projeto do Palmeiras, queira ou não, ele foi um dos grandes responsáveis da montagem, junto com o Paulo Nobre, trazendo o João Paulo Sampaio para a construção da base e reestruturando o elenco do Palmeiras. Ele foi. É lógico que o networking dele é fantástico, em termos de empresários e tudo mais. E a gente sabe que esse networking, às vezes, é importante para você também montar uma convocação de seleção, você negociar com o clube a dispensa de um atleta aqui, uma data FIFA colar, conversar com o clube estrangeiro. A gente sabe que muitas das liberações de jogadores partem não é na conversa direta de um clube para outro, é na conversa do empresário daquele jogador com o clube, e esse networking dele é importante. Pode ser, mas, Então, assim, é um nome que você está sugerindo, não está sendo Não falado, é que eu tô né? sugerindo. Não é que eu estou sugerindo. É um dos nomes que, se tiver uma figura diferente no futebol e que recentemente trabalhou bem em bastidores, repito, eu tenho também as minhas restrições, são enormes, mas principalmente pessoais. Né? Aí é uma questão pessoal minha com ele. Posso dar uma informação? Agora, na questão profissional, ele fez trabalhos, até o próprio trabalho do Atlético Paranaense. É um trabalho que chegou à final da Libertadores. Posso dar uma informação para vocês dois? Sim. Esse cargo será muito político. Eu também acho. Porque o cargo, isso é uma informação, tá? O cargo de diretor de seleções, seja lá a nomenclatura que se dará a esse cargo, será um nome para depois assumir a CBF. Então, já contei aí. E aí a gente tem que linkar as coisas. Porque assim, o Ricardo Teixeira voltou a ter um poder na CBF. Pouca gente sabe disso, mas tem. Ricardo Teixeira e Andrés são parceiros. Quem levou o Andrés para a seleção brasileira, para a CBF, foi o Ricardo Teixeira, né? Que mandava ali, né? Tinha o Marinho, tinha o Deonero, mas o Ricardo sempre ficou ali, né? À sombra, à espreita, tal, né? Dando alguns toques ali. Aí foi meio que tirado de escanteio, o Deonero assumiu, aí aconteceu aquilo com o Deonero, depois veio o Caboclo, né? E agora o Ricardo voltou a comandar outra vez. Então, esse cargo de diretor de futebol, Facinca, a gente precisa entender que ele é um cargo político pensando futuramente no comando da seleção. Você queria falar alguma coisa? Não, era uma outra coisa, uma questão fora do ar. Fora do ar. Então, aproveite, Mas o leia. programa tá no Não, é que era uma questão Você tá de técnica, mas sacanagem. enfim, Questão não, técnica. Pô, vocês estão conversando no tranquilo. programa. Não, era uma tranquilo. coisa. Quando é assim é porque é importante. não. Assim, Cani, você tem algumas mensagens para ler rapidamente? Que a gente vai mudar de assunto, Tenho, que eu quero que você fale do mudaremos de assunto. Paulo Você começou a Mendes. falar, não deram Mudaremos mais de um réu assunto, para né? nós. Enfim, É. o André Luiz aqui, novo inscrito. Muito obrigado, André Luiz. Eliel Araújo, Augusto, perdão. Matos no América Mineiro no Cruzeiro fez um excelente serviço. No Palmeiras também, assim como diz o Diael Novaes. A questão toda é que no Palmeiras ele se empolgou com o bolso. E aí, meu amigo, também, da mesma forma que contratou bem, contratou mal na mesma proporção e arrebentou muitas situações, né? Aí é complicado. A CBF não contrata ninguém, só convoca. Exatamente. O Zuriel Luz, mas aí é o que eu falo. Em questão de projeto de construção América, Cruzeiro, Palmeiras, tem de se elogiar muitas coisas boas que foi feitas. Repito, eu tenho questões pessoais que aqui não tenho por que misturar. Estou analisando o que foi feito isentamente de forma profissional e o que ele fez de forma isenta profissional e muitas coisas foram boas. Se for para ligar para o Arsenal ou para o Real Madrid ou para quem quer que seja para liberar jogador, Ele tem... você e o Flavinho, que são super inteligentes e letrados e eruditos, vocês podem fazer essa função. Não, mas ele faz. Só para isso, não. Ele faz. Eu vou Você te tem falar. que ter bastidor, você tem que ter Ele bom tem, relacionamento ele com tem, todo mundo. ele tem, vou te Eu falar. não sei se ele é tão querido assim no mundo do futebol. Ele pode como não você ser tá querido, dizendo. mas ele tem bastidor. Outra, um cara que tem mau contato com a imprensa, aparece muito pouco,
Eu acho que precisa, Sim, inclusive mas isso serve não, para mas todos esses nomes que a gente citou. ele Precisa melhorar também a Vem na relação minha. com a crônica esportiva. Ok, vem na minha, mas ele é um cara que pra essas coisas é bem esperto, ele é bem político. Não, eu acho que, para fechar o assunto, Vou te falar. quando você diz Quesada, que esse cargo é um cargo que pode até indicar um possível sucessor da presidência da CBF e tudo mais, aí eu acho que o Alexandre Matos talvez até se encaixe nesse, porque Para ser o futuro é presidente porque, da CBF. Ele já foi convidado. Me parece que está na cara que o próximo o presidente da CBF hoje, ele é não vou dizer que ele é um interino, não é um interino, mas ele ele está ali meio que por acaso, porque o último presidente foi afastado e tal, e ele era um vice mais idoso, não Mais sei o que, antigo. blá, blá, blá. Esse cara nunca foi candidato a presidente da CBF, nunca fez Quase ninguém nunca o fez conhecia, eu continuo não conhecendo. Quer dizer, ele nunca fez um trabalho no futebol brasileiro, né, para que você olhe para ele e fale assim, puxa, esse cara realmente merece estar onde está e tal. Não é o caso. Então nós não temos hoje no Brasil nomes fortes na cúpula do futebol brasileiro. Não temos. Simplesmente não temos. Ricardo Teixeira, gente, pelo amor, né? Eu entendo o que você está falando, tem ainda alguma influência e tal, não sei o quê. Mas não são nomes que. Não tem sequer algum ex-jogador, tipo um Platini, um Beckenbauer, um Zidane, alguém que você fala assim, nossa, esse cara precisa ser o presidente da CBF. Não tem. Flavinho, De repente aparece esse cargo ele é sujeito mais político do que técnico. Ou seja, ele é 90% político e ele é Porque 10% tem de ter votos dos técnico. O clubes. técnico é isso que o Facinha está falando, que é ter relacionamento com os clubes de fora, de dentro, tentar amistosos, relacionamento com o staff dos é um cara que jogadores. entende bem E aí muita gente entende, claro. entende bem claro o que sim, funcionamento claro. do futebol hoje como empresa. E aí, curtiram os cortes aqui da Placar TV? Inscrevam-se no canal para vocês receberem mais conteúdos e também assistirem aos outros cortes que a gente tem aqui, outros melhores momentos das nossas lives, dos nossos programas, tá bom? Não se esqueçam, curtam os vídeos e se inscrevam no @Placar TV.